Graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós vamos falar hoje sobre o novo nascimento. O que é isso? O que é esse novo nascimento? Quem precisa nascer de novo? Esse é um ensinamento de Jesus que nós encontramos no Evangelho de João. E o que ele quer dizer com isso? Nós todos precisamos nascer de novo em um determinado dia de nossas vidas? O que é a história do homem na humanidade? É uma história contínua desde a criação até hoje, ou nós tivemos algumas rupturas nessa história? A doutrina cristã nos ensina que pela queda de Adão houve uma ruptura inicial, onde o homem, pelo pecado, pela desobediência, rompeu a comunhão com Deus. E pela queda, pelo próprio efeito da queda, do pecado, o homem perdeu a capacidade de reatar essa comunhão com Deus. Então, existe uma ruptura na história da humanidade, que é logo no início da história, a queda de Adão. Quando Adão cai, toda a humanidade cai com ele. Adão e Eva não eram somente os representantes da humanidade, mas eles constituíam toda a humanidade. Quando Adão é expulso do paraíso juntamente com Eva, Deus diz a ele: maldita é a terra por sua causa. Então, essa ruptura que houve na queda é algo extremamente sério. E o homem perdeu definitivamente a capacidade de fazer algo que agrade a Deus. Perdeu a capacidade de ser bom. Deus diz a Noé: é continuamente mal os desígnios do coração do homem. Então houve essa ruptura. E o homem por si mesmo é incapaz de superar esse fato. O que é o novo nascimento? O novo nascimento nada mais é do que Deus, através de sua misericórdia, vindo ao encontro do homem e restaurando por Ele mesmo, pela sua vontade, pela redenção adquirida em Cristo, restaurando a comunhão perdida. No momento em que Deus justifica uma pessoa, atribuindo a ela a justiça perfeita de Cristo, essa pessoa passa por um processo que se chama o novo nascimento. Essa capacidade que o homem perdeu na queda, Deus, Ele mesmo, restaurou a comunhão com aquela pessoa com a qual Ele decidiu. Pela vontade de Deus, única e exclusivamente, pela misericórdia de Deus, pelo trabalho de Cristo, pela operação do Espírito Santo. Vejamos o que nos diz a Escritura. Evangelho de João, capítulo 4, versos 16 a 18. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Quem disse isso a Jesus? Uma mulher samaritana. Jesus estava indo com os apóstolos a Jerusalém. E ele decidiu passar por Samaria.
que é a terra dos samaritanos. Ele tinha um propósito nisso. Jesus, sendo Deus e sendo homem, ele é onisciente. Tudo o que ele fez tinha um propósito definido e determinado. Jesus jamais foi pego de surpresa pelas atitudes dos homens. Ele é o Verbo de Deus. Ele conhece todas as coisas. Então, ele já foi ali, passando por Samaria, com a ideia de encontrar essa mulher samaritana. Então, ele tinha um propósito em mente. Ele ia levar a palavra àquele povo de Samaria, aquele povo desprezado pelos judeus, mas não esquecido por Jesus. Então, essa mulher samaritana já tinha casado 5 vezes e vivia agora com um homem que não era seu marido. Isso, perante os judeus, era uma abominação total. Essa mulher samaritana precisava nascer de novo? Certamente. Certamente ela precisava nascer de novo. Ela precisava receber o perdão de Deus, a justiça de Cristo. Mas os ensinos de Jesus estão repletos de surpresas, de coisas imprevistas, de coisas que fogem à nossa compreensão. Essa mulher precisava desesperadamente nascer de novo. Mas Jesus não diz a ela que ela precisa nascer de novo. Ela creu em Jesus. Muitos samaritanos creram em Jesus. E certamente receberam o perdão. Mas Jesus não diz a nenhum desses samaritanos, que eram todos pecadores, que eles precisavam nascer de novo. Então, nós vemos, como acabamos de dizer, muitas coisas surpreendentes nos ensinos de Jesus. Ele não diz a essa mulher que ela precisa nascer de novo. Não disse a Zaqueu, o publicano, que ele precisava nascer de novo. Ele simplesmente chamou Zaqueu. Ele simplesmente sentou-se ao lado dessa mulher, conversou com ela. Mas a quem então Jesus disse que ele precisava nascer de novo? É realmente uma grande surpresa quando Jesus não diz à mulher samaritana que ela precisa nascer de novo, não diz a Zaqueu que ele precisa nascer de novo, mas diz a uma pessoa profundamente religiosa, que leva uma vida moralmente perfeita, e Jesus diz a essa pessoa que ele precisa nascer de novo. Vejamos novamente no Evangelho de João. João, capítulo 3, verso 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse ensino é um resumo de todos os ensinos de Jesus. O que ele quer nos dizer? Toda pessoa precisa nascer de novo. Todos nós nascemos em pecado. Nós carregamos em nós a culpa do pecado de Adão. O pecado original não foi uma brincadeira. Foi algo extremamente sério, profundo, que afetou a vida da humanidade durante toda a sua existência. Todos nós
nascemos pecadores. E pecamos por causa disso. Nós não nos tornamos pecadores pelo pecado. Nós já nascemos pecadores e pecamos por esse motivo. Então, toda a pessoa que nasceu da carne precisa nascer novamente do Espírito. Só que esse é um ato de Deus. Nem todos irão passar por essa experiência. Muitos ouvirão a palavra e irão recusá-la. Outros serão chamados, aceitarão a palavra e passarão por esse processo maravilhoso, que é o novo nascimento. Vejamos novamente o que nos diz a Escritura. João, capítulo 1, verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que nós vemos novamente aqui? Os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O primeiro nascimento provém do homem. O novo nascimento provém unicamente de Deus. Mas a quem Jesus diz essas palavras? Que quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. A quem Jesus diz que se ele não nascer de novo, ele não verá o reino de Deus. Ou seja, irá para o inferno. Não existe meio caminho na doutrina cristã. Ou a pessoa vai para o céu, ou a pessoa vai para o inferno. Não tem como contemporizar. Quando Jesus diz a esta pessoa religiosa, profundamente moral, que se ela não nascer de novo, não verá o reino dos céus, significa que o destino dela será trágico. Quem não vai para o céu, vai para o inferno. Mas quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é Nicodemos. Nicodemos era um mestre dos judeus, era fariseu. Ele não tinha, como a mulher samaritana, casado várias vezes. Ele era fiel no seu casamento. Ele cumpria todas as formalidades da lei. Ele cuidava de sua família. Ele era reputado entre os homens, respeitado entre todos. Era tido como uma pessoa digna, como uma pessoa religiosa, como uma pessoa profundamente moral. Mas Jesus diz a ele que ele precisa nascer de novo. Jesus diz a ele que nada dessas coisas tem valor perante Deus. O que é digno de honra entre os homens, nem sempre é digno de honra diante de Deus. Então Jesus diz a Nicodemos que ele precisa nascer de novo. E isso não entrou na cabeça dele. Para Nicodemos, ele estava cheio da sua justiça própria, do seu mérito, ele se achava a luz do mundo. Os fariseus se achavam, se diziam claramente que eles eram a luz do mundo. Por viverem num sistema legalista, num sistema formal, numa religião que havia se esquecido de Deus, numa religião cujo formalismo a transformou numa religião humanista, numa religião onde os homens buscavam a honra entre os outros homens. Mas Nicodemos, sentindo aquele vazio na alma, procurou Jesus para saber o que acontecia
E Jesus diz a ele: você precisa nascer de novo. Vamos ver novamente o que nos diz o evangelista João. O que disse Jesus diretamente para Nicodemos. Evangelho de João, capítulo 3, verso 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Importa-vos. O que quer dizer isso? Essa é uma palavra também muito forte na língua grega em que foi escrito esse evangelho. Importa-vos, quer dizer o seguinte: é determinante, é fundamental, é decisivo. Sem esse acontecimento, o outro acontecimento, que é ver o reino de Deus, não irá acontecer. O que nós podemos fazer para nascer de novo? O que Nicodemos precisava fazer para nascer de novo? Se nós lermos esse capítulo do Evangelho de João com muito cuidado, nós vamos ver que em nenhum instante Jesus diz a Nicodemos: faça isso, faça aquilo. O cristianismo não é faça isso, faça aquilo. O cristianismo é está feito. O que Jesus fez é perfeito. Está feito e acabado. Jesus não diz a Nicodemos: você precisa fazer isso para nascer de novo, você precisa fazer aquilo para nascer de novo. Ele não mandou que ele fosse batizado, não mandou que ele se ajoelhasse e orasse, ele não mandou que ele fizesse nada. Não há como o homem provocar uma decisão de Deus. As decisões de Deus são eternas. Não há como nós fazermos isso. Mas então, qual é o lado prático disso? O lado prático disso é o lado prático de todos os ensinos de Jesus. Humildade. Humildade. O homem tem que se colocar perante Deus com humildade. Nós não temos como apresentar a Deus nossa justiça própria, nosso mérito próprio. Nenhum homem pode criar uma obrigação para Deus. Se eu chegar diante de Deus, numa oração, seja lá como for, e colocar diante de Deus meu mérito próprio, eu mereço, eu estou criando uma obrigação para Deus. Isso não existe. O novo nascimento é uma obra de Deus através do Espírito Santo. Mas é uma obra de Deus. Nenhum homem pode manipular o Espírito Santo de Deus. Isso é algo impraticável. A pessoa convertida só se chega a Deus pela humildade, pelo reconhecimento da sua própria incapacidade. Somente assim surge a necessidade da salvação em Jesus Cristo. O novo nascimento é a obra de Deus realizada através do Espírito Santo. E como age o Espírito? Vejamos novamente o que nos diz o apóstolo João. Evangelho de João, capítulo 3, verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O Espírito é insondável, inatingível pelo homem. O vento passa por você. Ninguém sabe de onde ele veio, para onde ele vai, quanto tempo ele vai durar. Assim é o Espírito de Deus.
assim é o Espírito de Deus, assim é o novo nascimento. O que você tem que fazer? Jejuar, orar, passar por algum sacramento, batismo? Não. Não tem como. Pense no seu primeiro nascimento. No nosso primeiro nascimento. Quando eu fui concebido pelo meu pai e pela minha mãe. Que decisão que eu tomei para ser concebido pelo meu pai e pela minha mãe. Que decisão pode o feto, o bebê, o embrião tomar a respeito do seu próprio nascimento? Qual de nós decidiu pelo seu nascimento físico? Qual de nós escolheu seu pai, escolheu sua mãe? Escolheu o lugar onde iria nascer? Escolheu a data onde iria nascer? Nenhum de nós teve capacidade para decidir algo sobre o seu primeiro nascimento, que é físico, que é material, que é da carne. Como então nós podemos ter a pretensão de decidir por um segundo nascimento? Nosso primeiro nascimento da carne foi obra exclusivamente de Deus. Deus decidiu que aquele homem, aquela mulher, iriam se conhecer, iriam casar, iriam ter um filho. Mas e o filho? O que decidiu ali sobre o seu nascimento? Da mesma forma, o nascimento espiritual é algo, nesse aspecto, semelhante ao nascimento primeiro. Nós não temos como escolher. Ou seremos escolhidos, ou não seremos escolhidos. Qual é o lado prático disso? O lado prático disso é o coração do homem. É a percepção do novo nascimento. É a percepção do novo nascimento. Vejamos o que novamente diz Jesus a Nicodemos. Evangelho de João, capítulo 3, versos 9 e 10. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Jesus não diz a Nicodemos o que ele tem que fazer. Nós não temos que questionar o que Jesus nos diz nos evangelhos. Simplesmente aceitar com alegria e tranquilidade. O cristão tem esperança. A esperança provém do amor de Cristo. Volto à questão inicial. Humildade. A humildade é que nos vai conduzir. Porque ela não é algo que provém do nosso ego. A humildade já é algo que provém desta escolha de Deus. O cristão é humilde. O cristão entrega suas vidas nas mãos de Deus. O cristão coloca toda a sua salvação exclusivamente na justiça perfeita de Cristo. O cristão não busca em si mesmo. O cristão busca todas as coisas em Cristo. Cristo é tudo em todos. É isso que nos diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nos diz: já não vivo por mim, mas Cristo vive em mim. Esse é um novo nascimento. E a humildade é uma sinalização de que nós estamos caminhando em direção a isso. Vejamos novamente o que nos diz o apóstolo João. Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13.
Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Será que nós já nascemos novamente? Nós vamos continuar com o nosso bloco sobre o novo nascimento na nossa próxima apresentação. Por enquanto, meditem sobre todas estas coisas. Guardem essas coisas no seu coração e pensem nisso. Nós vamos ver no nosso próximo bloco que o novo nascimento não se manifesta por sinais, mas ele se manifesta sim por alguns sentimentos que são inalienáveis a esse novo nascimento. E nós veremos isso no nosso próximo bloco. Aguardem. Obrigado por enquanto, irmãos. E agora, oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.